Olá, enxadristas, tudo bem? Vamos lá continuar a nossa série, né, de análise de partidas na faixa de rating aí de 500 a 1000, que são partidas que nós estamos fazendo no torneio aí do sábado, tá? E é onde está tendo a maioria de participantes nessa faixa de rating. Os iniciantes, né, aqueles que estão procurando evoluir aí no jogo, entendendo conceitos. Então não existe nada melhor no xadrez do que analisar as próprias partidas, tá? Eu vou pegar uma partida aqui que eu fiz com o meu amigo aqui, Bernardo, do torneio, mas o interessante é a gente observar na faixa de rating que os padrões que precisam ser corrigidos, eles acontecem de uma maneira meio que generalizada. Então, independente da partida não ter sido sua, e você está nessa faixa de rating aí, de cá esses erros acontecendo nas suas partidas. E aí é prestar atenção, entender o porquê errou e corrigir para as próximas partidas. Essa é a melhor forma de evolução, tá? E principalmente, né, conforme eu for colocando, verificar situações que muitas vezes na nossa mentalidade inicial do xadrez a gente nem viu aquele lance, ou viu, né, o que aconteceu ali, alguma jogada à frente. Então não tem nada melhor que isso, a gente pegar e procurar ter uma ajuda muitas vezes, né, de um jogador que conhece um pouco mais que a gente, ele orientar a gente ali a visualizar os principais erros, a entendê-los, né, e utilizar como uma correção posterior aí nas nossas partidas, tá bom? Então vamos lá, espero que essa faixa de rating possa observar, identificar se isso está acontecendo nas suas partidas e aprender a corrigir, né? Para que esses erros não se repitam, tá bom? Vamos lá à prática então. Já separei aqui a primeira partida, já tinha colocado na tela. Essa foi uma última partida que a gente jogou aí no sábado, tá? Não vou fazer ela inteira, vou fazer só os principais momentos ali, só para a gente identificar o que pode ser melhorado, tá bom? Então vamos lá. Eu comecei ali com o cavalo F3, estou variando, né? Hora estou jogando D4, hora E4, cavalo F3 também para variar um pouquinho. O Bernardo respondeu com D5, lance perfeitamente correto, com D5, conquistou o centro, né? Com o peão, tá? Abriu espaço para o bispo, ok, certinho. Eu joguei com B3, estou jogando aquele sisteminha de vir com o bispo aqui via fianqueto, né? Trabalhando na diagonal aqui depois. O Bernardo respondeu com um cavalo C6, né? Aqui eu já queria que vocês prestassem atenção, porque eu estou observando bastante situação desse tipo nas partidas nessa faixa de rating, tá? Como a gente tinha falado que, deixa eu voltar aqui, que com o E4, né? Os lances normais seriam o quê? Eu jogar o E4, não dá para fazer aqui nessa situação, acho que eu tenho que voltar, mostrar linhas, talvez. Não. Deixa eu só verificar aqui relatório se eu consigo alterar a partida. Já foi análise. Deixa eu verificar aqui se não tivesse os erros. Eu não consigo modificar essa partida aqui, pessoal. Depois eu faço uma parte separada, então, para explicar esse momento, tá? Porque o que eu estava dizendo é assim, como a gente faz aqui, eu vou fazer com seta, o E4, né, a resposta depois com o E5 das pretas, a gente falou que o normal é um cavalo F3, né, um lance de desenvolvimento, e aí a gente tem o cavalo em C6. Por quê? Todos os objetivos do jogo aqui em relação à conquista do centro estão sendo atingidos, né? Então eu avancei meu peão, E5, desenvolvi meu cavalo, e esse cavalo, quando ele vem para C6, ele está defendendo esse peãozinho aqui, essa casa vermelha aqui que eu pintei. Agora, quando não é a saída, a abertura, melhor, com o E4, não necessariamente esse cavalo vai ter que vir para cá, tá? Porque agora ele não está tendo mais aquela função de defender esse peão aqui, que estaria aqui em E5. Então isso está acontecendo bastante. Parece que a ideia que a gente falou de desenvolver esse cavalo aqui, ela está sendo feita a qualquer custo. E isso não é muitas vezes uma maneira automática, né? Uma maneira correta de jogar. Eu tenho que observar sempre, é importantíssimo, o lance do adversário. Os conceitos servem para que a gente verifique isso, tá? Então, voltando aqui na partida lá que a gente tinha feito, né? Quando a gente fez aqui o lance lá de B3,
eu teria outros lances, até porque agora esse cavalo está bloqueando esse avanço desse peão. Seja para C5, não está errado, tá, gente? Mas estou colocando só para quebrar essa ideia de conceito automático. Esse peão poderia vir para C6, defendendo esse peão. Ou futuramente C5, que é a melhor jogada também dentro dessa posição. Tá? Então aqui muitas vezes está sendo feito um lance automático nessa faixa de rating, que é desenvolver o cavalo aqui na frente desse peão. Lembrando que não houve a abertura com o E4 agora. Né? Então a gente tem que prestar atenção já nos primeiros lances, tá? Aí eu desenvolvi o bispo, ok. O Bernardo jogou F6. Vamos lá, importante também, importantíssimo esse conceito que eu vejo que está acontecendo bastante nos torneios nessa faixa de rating. Houve mais um lance de peão na abertura. E lembra o que a gente falou, que é muito importante, principalmente no início, a gente desenvolver o mais rápido possível as nossas peças, tá? Então, quando eu faço, já tinha feito um lance aqui de peão, né, D5, faço além de eu fazer mais um lance de peão com F6, por que ele não é saudável, né? Porque eu deixei de ter essa casa para o meu cavalo, ok? Esse cavalo ele não vai poder vir para F6 porque eu joguei no peão de F6 no lugar dele. E outra, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu avanço os peões do roque, né? No caso, esses três aqui, se for rocar curto, tá? F, G e H aqui. Porque quando a gente avança esses peões, a gente dá margem para que o rei fique vulnerável. Tá? Então é importante procurar desenvolver peças antes de muitas jogadas de peão na abertura. Ali no máximo dois lances, né, nessa faixa de rating, para que depois a gente pense em mover mais peões. Pensa em desenvolver as suas peças, né? Poderia ter feito lances como vir com esse peão à frente de E6, libera o outro bispo, né? Esse bispo aqui ele já está liberado de certa forma. Futuramente ele pode atacar esse cavalo. Esse cavalo também está na casa inicial dele, tá? Então, avanços desse tipo de cavalo, talvez agora não seria melhor porque houve o fianqueto do bispo, né? Não estaria errado desenvolver esse cavalo aqui, olha, em F6, a única coisa que teria que trabalhar depois com uma dobra de peão. E não, provavelmente não é o que eu iria fazer, mas está desenvolvendo peças e menos jogadas de peões excessivas, né? Jogadas excessivas de peão na abertura, tá? Então aí foi o E6, né? Fiz aqui o D4 para quê? Não deixar ele jogar aqui justamente o centro forte de peão com o E5. E aí ele jogou de qualquer forma o E5. Importantíssimo a gente verificar que assim a gente tem que começar a pensar em algumas jogadas à frente. Não precisam ser muitas, não precisam ser 10, 20, 30, não é isso. Mas assim, o mínimo de trocas a gente precisa começar a pensar à frente nessa faixa de rating para evoluir, tá? Então quando assim, tá esse peão aqui, olha, né? As brancas jogaram esse peãozinho aqui. Então a gente tem que começar a pensar que se eu for jogar o meu peão nessa casa aqui, olha, que já está sendo visada por um peão adversário, quantas peças do adversário estão visando essa casa? Essa daqui que eu vou pintar agora aqui, ó, de E5. Vamos começar a pensar. Quantas peças tem? Olha, eu tenho já um peão que está visando essa casa, eu tenho mais um cavalo que está visando essa casa, e eu tenho um bispo que está visando essa casa. Então eu tenho três peças visando essa casa de 5. Até, né, porque dá para entender a lógica do pensamento aqui, né? Jogou esse peão aqui que não é o ideal que a gente falou para depois jogar esse daqui e formar um centro forte. Só que não dá para ser feito esse tipo de lance porque vai perder peão, né? Porque já, como eu falei, se a gente contar uma, duas, três peças visando, então esse lance agora ele se torna inviável sem uma preparação. E quantas peças eu vou ter, né? A partir do momento que há a troca aqui, eu só vou ter o meu cavalo e esse outro peão para recuperar aqui. Então eu tenho duas. Eu tenho uma peça a menos, então nas trocas eu vou perder material. E como consequência eu já começo a perder já o controle do meu jogo. Tá? Então vamos lá, novamente, quando foi o E5, ó, qual que seria a questão lógica? Trocar.
tá? Porque eu vou ter sempre uma peça a mais, ó. Troquei, recuperou de peão, correto? Cavalo tomou o peão, cavalo tomou cavalo e bispo tomou cavalo. O que houve com esse tanto de troca? As brancas já estão com um peão a mais que as pretas. E isso já é fundamental para que você já fique bem à frente do jogo. Tá? Então faltou o quê? Depois teve uma sequência de lances, né, que não é muito interessante aqui a gente ficar avaliando muito mais que isso. Aqui protegeu o bispo, né? Quando mais esse lance aqui só, né? Por exemplo, aqui houve uma proteção, optei por não voltar ao bispo, não é o melhor lance, tá? É um erro aqui, né? Deveria ter também desenvolvido peça, voltado o bispo, jogou com F4, mas aqui houve também um outro lance, ó, comum assim nessa faixa de rating. Moveu o peão para atacar um outro peão. Só que não percebe que quando a gente abre os peões, quer dizer, mais um lance de peão na abertura, e o que eu queria que vocês prestassem atenção? Independente desse lance ter sido um erro porque perde a torre ali, olha, direto, né? O que estava protegendo a torre era o peão e o bispo, né? No caso desse peão. Assim, olha onde está. Tem um bispo na casa inicial, outro bispo na casa inicial, um cavalo na casa inicial, fora as torres que ainda realmente não entraram em jogo, né? Não daria ainda. Então é isso que eu queria que vocês percebessem. Mais um lance de peão com cavalo e bispos ainda nas casas iniciais. Tá? Aquilo que a gente falou, uma regra nessa faixa de rating. Desenvolva suas peças de uma maneira correta o quanto antes. E menos lances de peões. Lances excessivos que a gente tende a perder o controle da posição e o controle da partida, tá? Então, até aqui é o momento que eu queria que a gente refletisse, que a gente aprendesse como lição nessa partida, né? São esses tópicos aqui que eu queria que a gente verificasse. Tomar cuidado com um desenvolvimento das peças, desenvolver as peças, cavalos, bispos, antes do movimento excessivo de peão. Esse peão aqui de F6 raramente ele é jogado porque ele vai deixar vulnerável, ele vai deixar uma abertura de ataque ao rei, tá? E o número excessivo de movimento de peões, esqueça ficar movimentando muito peões, mova um, dois movimentos no máximo, se a posição assim pedir, se a abertura assim pedir, e comece a pensar, a refletir sobre desenvolver rápido as suas peças, para que você tenha mais peças poderosas visando o centro, visando até uma combinação de ataque, tá bom? Então isso é muito importante nessa faixa de hit, tá bom? Vou pegar agora uma outra partida, deixa eu tirar essa daqui, vou pegar uma segunda partida, deixa eu ver se eu consigo voltar e pegar aqui mesmo. Tá, vou pegar uma segunda partida aqui. É que eu deixei aqui no módulo, acabou ficando no módulo análise, eu não consigo ficar manipulando essa partida, né, para explicar algumas outras questões. Como eu falei, depois eu verifico. Então vamos lá. Mais uma partida para a gente observar alguns conceitos e aprender um pouquinho mais aí com o nosso xadrez. Então nosso amigo jogou lá o D4, tá ótimo, né, uma resposta igualando o D5. Já jogou com E3, também um bom lance, né? O padrão, o lance mais jogado é C4, tá? C4, para que se há a tomada a gente consegue recuperar esse peão depois, eu começo a bater no centro. A gente já falou um pouquinho em algumas aulas, mas E3 tá bom. E aí, eu já procurei jogar o C5. Para quê? Para que, já que não houve o C4 aqui, eu começar a bater nesse peão central, tá bom? Mas até aqui tudo normal. Fez um ataque de bispo, dando cheque, tá? Não está errado, né? Não é um erro grave, tá? Mas novamente eu queria que vocês percebessem uma coisa. Procurem desenvolver, esse bispo ele já está livre, tá? Pensa em algumas situações de movimentos como assim, por exemplo, olha, esse cavalo vindo para cá, já tirando o cavalo da casa inicial, tá bom? O bispo já está liberado. Esse aqui ainda não, né? Esse bispo de casa escura aqui, ele está preso, ok. Mas poderia estar desenvolvendo esse cavalo, tá bom? Aqui com o cheque, a única questão que é essa, né? Já você deu cheque, né? O adversário deu cheque, eu já aproveitei para tirar esse cheque, desenvolvendo já uma peça minha também, tá bom? Desenvolvendo o cavalo, não me preocupo aqui com a troca, né? Porque se há a troca eu recupero, apesar de peão dobrado. Ah, agora eu consigo até manipular aqui, acho que eu tinha feito alguma coisa errada na primeira partida.
Então não me preocupo com essa dobra de peão, porque a gente falou aqui nós temos um par de bispos que podem, no meio jogo e final de jogo, ser superior. Coluna aberta também, então essa dobra não está errada, não tem problema, tá? Então aqui houve, né, a posição de defender com mais desenvolvimento de peça, e aqui houve o desenvolvimento do cavalo. Ok, né? Também assim, não diria que é um lance, um erro, dá para entender a lógica, tá? Só que acontece, seria muito melhor, vamos lá, olha, a gente ter desenvolvido esse cavalo aqui, que está visando o quê? Esse ponto de tensão aqui em D5, tá? E depois pensar num roque rápido. Porque aí a gente consegue colocar o nosso rei em segurança, nessa faixa de hit é bem importante, ter desenvolvido mais uma peça. Quando a gente desenvolve esse cavalo daqui, olha, como eu falei, não é que está errado, mas até aqui nessa situação, esse peão futuramente, ele pode vir aqui para ser um peão para defender esse outro, já que a tensão, o que a gente tem que observar? A tensão está acontecendo aonde, pessoal? Nessa casa aqui que eu pintei de vermelho, olha, D4, tá? Porque houve uma jogada, uma igualada, desenvolveu o peão, esse peão atacou aqui, o bispo atacou o cavalo, mas o cavalo ao mesmo tempo também está atacando aqui. Então procurem pensar onde está sendo o grande foco de atenção, principalmente no centro, tá? E aí houve aqui o cavalo desenvolveu uma peça, até aí tudo bem, tá? Abriu espaço, optei por desenvolver esse peão, também longe de ser a melhor jogada, né? Poderia até talvez já ter desenvolvido o bispo antes de fechar aqui com o E6. E aqui novamente um padrão repetitivo nessa faixa de rede. Olha pessoal, esse aqui já é um erro um pouquinho que se repete, como eu falei, que a gente tem que observar. Mais um lance de peão na abertura, um terceiro lance aqui, sem ter desenvolvido ainda o quê? Cavalo que está na casa inicial, bispo está na casa inicial. Tá bom? Fora ser um lance que a gente falou, a gente tem que tomar cuidado quando a gente avança esses peões da coluna F, G e H, que eles vão dar espaço futuramente para quê? Para ataques, olha. Eu deixo o meu rei vulnerável. Então, evitar ao máximo, vamos lá, primeira situação, ao máximo, deixa eu voltar, desenvolver esses peões aqui de maneira aleatória, tá? Mesma coisa aqui no meu caso. Evitar mover. Claro que às vezes a gente tem um bispo atacando aqui, a gente pode mover um peãozinho aqui para questionar um bispo que estaria aqui, tá? Mas não nesse caso. Então, qual aqui é a melhor situação? Gente, aquilo que a gente falou, desenvolve o cavalo. O cavalo está na casa inicial. Tá bom? Desenvolve mais uma peça. Ok? Para que depois houvesse o roque. Então aqui, olha, fez peão, peão tinha desenvolvido o bispo, o cavalo, e aqui ao invés de desenvolver mais uma peça, que é comum nessa faixa de rating, optou por mais um lance de peão que não é o ideal, tá bom? E aqui, acabei só fazendo um lance de desenvolvimento, tirando da cravada, né? Também poderia ter desenvolvido o cavalo ali. E agora até houve uma justificativa, né? Da situação de avanço, né? Muitas vezes meu adversário ele quer fazer esses lances de peão F para poder jogar um outro peão, só que assim, teve que mover de novo outro peão e não desenvolveu peça. E aí o que acontece? Como houve mais esse lance de peão, né? Essa casa aqui, que era a tensão, quando a gente falou que a gente tem que observar, né? Onde está ali, as peças estão visando, ficou vulnerável com esse lance de peão. Aí o que aconteceu? Já perdeu mais um peão limpo, né? Esse cavalo pôde sair. A intenção quando jogou o bispo aqui era realmente poder fazer essa captura, tá bom? E olha, se a gente tivesse aquele cavalo aqui, né? Deixa eu voltar aqui um lance. Se a gente tivesse com aquele cavalo aqui, olha, agora não daria para ganhar esse peão, né? Porque se houvesse uma troca, poderia trocar tanto de cavalo quanto de peão, né? Acho que de peão é melhor, né? Mas não poderia ser feita essa troca. Agora, como não houve desenvolvimento daquele cavalo para mais uma peça visando o centro, né? Aí houve, sim, agora nessa troca, a perda já de um peão inicial. E aí a posição já começa a ficar mais complicada, né?
Houve aqui a troca, né? Troca de rei, de bispos, tudo bem. Houve uma troca aqui de peão, o peão ainda está protegido pela dama, se esse cavalo quisesse tomar, né? Visou agora um ataque de bispo aqui, para bispo, né? Atacando aqui a casa. Então, o bispo ele atacou aqui uma casa vazia, né? Que pode ser protegida. Talvez tivesse sido melhor esse bispo, ele vir para cá, ó, para F4. Apesar que depois esse cavalo poderia vir para D6 e bater nele, tá? Mas pensando em diagonal, né? Ele poderia voltar depois para G3. A gente começa a pensar em algumas combinações, né? De cavalo e bispo. Mas aí atacou, também optei por defender aqui o ataque do bispo. Mais uma informação importante. O bispo bateu em G5 e voltou. Do movimento muito seguido, com a mesma peça também na abertura, também não é o ideal. A gente quer dizer isso que a gente perde tempo na abertura. Então, ao invés de desenvolver outra peça, eu tive que repetir o movimento. Talvez a troca aqui fosse ideal, já que eu fiz o lance aqui, que eu trocasse seria mais justificado, tá? E aí houve uma primeira, novamente, né, uma situação de da gente ter que nessa faixa de rating observar, refletir sobre os lances que a gente está fazendo, né? Dois lances à frente no começo, tá bom. Então aqui, por exemplo, olha, quando o meu adversário optou por comer esse peão aqui de E5, não teve muito uma lógica de perceber, olha, que esse peão está sendo defendido pela dama. Então não vale a pena de forma alguma a gente trocar um peão por uma peça importante como um cavalo, né? É considerado, em teoria, que as peças menores como bispo e cavalo, elas equivalem a 3 peões, tá? Então eu só trocaria uma peça se eu ganhasse 3 peões numa combinação. Agora não vale a pena eu trocar um cavalo por um peão, que foi essa troca, né? Aí ameaçou aqui, ok, até aí tudo bem, né? Porque se tirar o cavalo aí perde a dama nessa situação, né? Então houve o rock, tá? E aí a troca, tudo bem, uma sequência de trocas aqui normal, né? E aqui, olha lá, desenvolveu mais uma peça, o cavalo veio, e a gente também tem que tomar muito cuidado quando coloca a dama na frente do rei em uma coluna aberta, tá? Porque a intenção, quando colocou aqui, olha, né? A dama aqui. Quando houve o desenvolvimento desse cavalo aqui, olha, a intenção foi o quê? Justamente preparar para uma torre vir aqui, olha, em E1. E aí essa torre, que já está numa coluna aberta aqui, olha, no caso, ele vai ganhar a dama, também não é interessante, tá? Houve aqui, não houve atenção para esse lance, e aí sim, né? Torre aqui na frente da dama e do rei, automaticamente. Aqui mais uma troca, né? Que não houve uma certa atenção, né? Trocou, e aí ganhou a dama e por aí vai. Tá? Só queria colocar até esses lances iniciais como situação só para a gente investigar um pouquinho alguns conceitos para o vídeo também não ficar longo. Tá bom essas duas partidas por enquanto. Então vamos lá, pessoal. O que eu gostaria que vocês percebessem? Existe uma ideia de também, não sei se todo iniciante tem esse conteúdo. As peças, mais ou menos, elas têm uns valores delas, mas é só para a gente prestar atenção se vale a pena a troca ou não, né? No xadrez não tem assim, a peça X vale um ponto, se eu capturar eu ganho um ponto, se eu capturar outra eu ganho três. Não, não tem isso. O objetivo é dar checkmate, né? Agora, as peças, elas possuem um valor, em teoria, que é para a gente verificar se vale a pena. Então, lembrando que os peões, eles valem como se fosse um ponto cada um, só para a gente ter uma referência do poder deles, né? Cavalo e bispo vale como se fosse 3 pontos. O que isso quer dizer? Que eles equivalem a como se fosse 3 peões, tá? E se equivalem umas com as outras, cavalo com cavalo, bispo com bispo, tá? As torres, elas são consideradas como uma ideia de valendo 5 pontos, tá? Porque elas conseguem ter mais casas dentro do tabuleiro do que um cavalo mais rápido, né? Do que mais rápido que um bispo que fica preso à diagonal da sua própria cor. Então a torre vale 5, a dama como se ela valesse 9 pontos,
E é isso, né? Só para a gente ter uma referencial do poder da peça. Então, nas trocas, por exemplo, não vale a pena eu trocar um cavalo por um peão, porque eu estou trocando uma peça que é mais poderosa, que de certa forma vale como se fossem uns 3 pontos. Os pontos é só para a gente ter uma referência. Eles não valem nada no jogo de xadrez, mas valem nas trocas e nos objetivos, né? Só para a gente entender um pouquinho. Então, trocar, por exemplo, um cavalo ou um bispo por um peão é um mau negócio, né? Trocar uma torre por um bispo ou um cavalo também é um mau negócio. Independente de ter posições que são consideradas corretas, sacrifícios de qualidade, tá? Mas isso é outro nível, tá? Aqui, por exemplo, né, prestar atenção nas trocas. Quando houve uma torre que ganhou um peão, mas ela foi capturada, então trocar uma torre que em teoria vale 5 por um peão que vale 1, também não é um bom negócio, tá? E o porquê disso? Porque as peças elas têm um poder muito maior, né, de fazer uma combinação de ataque, de ganhar material do adversário, de comer peões, de ganhar outras peças. Então, o peão ele é importante, né, no final de jogo, onde ele possa chegar na última casa e promover para uma dama. Mas caso contrário, o peão é a peça na abertura, né, nas trocas ali, mais inferior do jogo em termos de poder de ataque, de combinação, tá? Então, atenção a isso nessa faixa de rating, a esses conceitos de valor de peças, né? Pensam em verificar onde está a tensão central, para onde estão indo os movimentos do adversário, tá? Um, dois lances depois. Evite, ou melhor, desenvolva suas peças, desenvolva cavalos, bispos, futuramente um roque, aí você coloca as torres centralizadas, tá? Evitem movimentos excessivos de peão na abertura, isso é muito comum. Isso a gente observou nessas duas partidas, mas não é uma coisa que acontece demais nessa faixa de rating inicial, tá bom? Moveu um peão para conquistar o centro, liberou o seu bispo, desenvolve um cavalo, procura ver qual é o melhor, desenvolve o seu bispo, se precisar fazer um segundo lance de peão que visa o centro, ou para proteger o seu peão, ok, mas não mais do que isso na abertura. Tenha em mente que desenvolver seus bispos e cavalos é mais importante, tá? E aí, até por desenvolvimento de peças, excessivo de peão, na verdade, também evita outro conceito que a gente falou, movimentar esses peões aqui do roque, principalmente esses peões de F, tá bom? Porque eles vão deixar vulnerável. Ao invés de proteger o seu rei, na verdade você está abrindo espaço para que as peças adversárias ataquem o seu rei. Tá bom? Acredito então que tá bom? Uma análise aí que a gente possa aprender mais aí nessa faixa de rating. Eu vou pegando partidas, como eu falei, a melhor forma da gente evoluir é assistir, verificar se eu estou fazendo isso também, aprender com aquela informação e estar evoluindo nas minhas partidas, tá bom? Grande abraço aí a todos, até a próxima, até o próximo vídeo.